falar com Deus, é momento da gente fazer a oração. Pega aí o seu copo com água, segura o copo com água se puder. Agora falta 1 minuto para meio-dia. Vamos à oração do meio-dia. Hoje já é o dia 10. Estamos no dia 10, já do primeiro mês do ano, de 2022. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus, nós nos colocamos, meu Pai, pela fé no céu e determinamos, meu Senhor, que aonde estiver uma pessoa acompanhando essa oração, acompanhando esse clamor, participando com a gente desse clamor, que receba ela vida, que receba ela o toque do Senhor, que ela seja agora visitada pelo Teu Espírito. Meu Deus, toca dentro dessa pessoa que está angustiada, triste, essa pessoa que amanheceu hoje com dores pelo corpo, essa pessoa que amanheceu hoje, meu Senhor, com uma dor de cabeça, essa pessoa que está cheio de pensamentos ruins, vozes, pensamentos que não são dela, mas que ela tem dado crédito, dado ouvido. Então venha sobre ela agora, essa voz que perturba ela com um passado triste, com coisas que não vai acontecer, como morte, tristeza, solidão, angústia. Talvez ela está acarretada, pesada de um medo de ficar sozinho, medo de ficar triste, medo de ficar desempregada, medo de ficar doente. Então que essa água, meu Senhor, seja um ponto de contato entre ela e o céu. E quando ela beber desta água, toda obra de inveja, bruxaria, olho grande, tristeza, toda energia do mal e toda maldição, assim como agora ao meio-dia brilha a tua luz sobre essa pessoa que acompanha essa oração e queima todo o mal da vida dela. É o que nós determinamos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que essa água seja consagrada, que essa água ela tenha o poder do céu. A água que o Senhor prometeu que quem beber jamais teria sede. Quem beber desta água receba luz e receba vida. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Pode beber da água. Respira fundo. Amém. Respira fundo. Como é bom, né? Falar com Deus. E hoje, na dica hoje de manual de sobrevivência, está lá em 1 Pedro. Depois você lê. A respeito do chamado. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Aonde Deus, Ele fez por nós, por causa do chamado dEle, o maior sacrifício. E cada um de nós temos um chamado de Deus. O seu chamado, nem todos, e eu sempre falo isso, nem todos têm um chamado para pastor, nem todos têm um chamado para obreiro, nem todos têm um chamado para diácono, para presbítero, nem todos têm um chamado para fazer a obra no trabalho da igreja. Mas todos são chamados por Deus. Você foi chamado por Deus. Deus chamou você, Deus escolheu você. Deus escolheu você e não escolheu para você viver uma vida de dor, de miséria, de tristeza, de sofrimento, de angústia. Pelo contrário, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, e que criou você, escolheu você, chamou você para que tenha vida com alegria, com paz, com prosperidade,
com abundância, infelizmente. Porque a pessoa ela não sabe o chamado dela, ela coloca a força dela, toda a força dela, em um chamado que não é dela. Ela coloca toda a energia dela, todo o sangue dela, em um chamado que não é o chamado dela. Ela está vivendo o chamado de outra pessoa, crendo que é o chamado dela. E por isso muita tristeza, peso, angústia, decepção. Por isso ela trabalha e não tem resultado. Ela vive e é de Deus, porque não deixou de ser de Deus. Deus escolheu ela, ela busca a Deus, ela fala com Deus, ela ora, ela lê a Bíblia, ela tem um manual de sobrevivência, ela ouve as dicas, mas ela está seguindo o chamado de outra pessoa. Ela está vivendo vida de outra pessoa. E se ela está vivendo a vida de outra pessoa, como Deus vai poder usar ela? Como Deus vai poder fazer na vida dela o que Ele quer fazer? Por isso lá em 1 Pedro fala que Deus, Ele cumpriu o chamado dele e nos chamou. E Ele foi e deu o sangue dele. O que é dar o sangue? Ele deu a vida por nós. Pagou um preço. Ele se dedicou. Ele colocou toda a força dele. E quando você coloca toda a tua força no teu chamado, tem que dar certo. Você que tem um chamado para empresário, você que tem um chamado para fazer a diferença na tua casa, na tua família, você que tem um chamado até para a obra. Você foi chamado para a obra. Mas infelizmente você está no outro chamado. E se não há um planejamento, se você não se planeja segundo o teu chamado, você está se planejando por dinheiro, você está se planejando por trabalho, você está se planejando para uma comida, para comer, para sobreviver, de uma forma que não é digna, de uma forma que não é a que Deus preparou para você, a que Deus chamou você. Quantas pessoas, elas estão trabalhando em um trabalho que elas não gostam, só para ganhar dinheiro, para sobreviver e comer. Não está errado. E nem estou falando que você tem que sair do teu trabalho. Pelo contrário. Você tem que descobrir o teu chamado. Você tem que descobrir o porquê Deus escolheu você. Deus não chamou você diante ou dentre tantas pessoas, seus familiares, seus entes queridos, para você ficar parado, esperando acontecer alguma coisa, trabalhando e não vendo nada. É bíblico, é um manual de sobrevivência. Se você coloca força, se você se dedica, se você cumpre o teu chamado, então você vê o sobrenatural, o extraordinário. Agora, aí entra o manual de hoje. Se eu não tenho planejamento, se eu não sei o meu chamado, se eu não sei para que Deus me chamou, então eu me encaixo no planejamento de alguém, na agenda de alguém. Eu vou viver a agenda de alguém. E sempre quando alguém me chamar para algo, eu vou estar disponível. Vamos fazer isso, pronto. Vamos, porque eu não tenho o que fazer, não tenho um chamado. Vamos para ali? Vamos, porque eu não tenho o que fazer, eu não tenho um chamado. Não tenho uma agenda, eu estou sobre a agenda de alguém, eu estou vivendo a vida de alguém. E tudo que aquela pessoa ela vai fazer, ela me chama para fazer, eu estou junto. Porque eu não sei o que Deus quer de mim. Então descubra o teu chamado. O teu chamado talvez pode não ser para a obra, ou talvez é para a obra. E para a obra que eu falo, é pastor, obreiro, presbítero, diácono, na igreja em si. Todos têm o seu chamado. E se o teu chamado é para a obra, então coloca toda a tua força, que Ele vai te usar. Se o teu chamado não é para a obra, é para o ato, então coloca toda a tua força que Ele vai te usar.
Mas descubra onde. Uns têm um chamado para cantar, louvar. Imagina, eu louvando. Minha voz aqui já está ruim. Não dá certo. E a minha pergunta para você hoje, escreve aí, para a gente encerrar o manual de sobrevivência, escreve aqui agora para mim, qual o teu chamado? Deus te chamou para quê? Escreve aí, meu chamado é para transbordar, é para fazer a diferença na vida de alguém. Eu tenho chamado para ajudar alguém. Deus te chamou para ajudar alguém. Deus te escolheu. Não é para você estar em busca de um trabalho, é para você estar dando trabalho, para você estar alimentando as pessoas. Quantas pessoas dependem de você no teu trabalho? Quantas pessoas dependem da tua empresa, no teu chamado? Quantas famílias você está sustentando no teu chamado? Escreve aí. Quantas pessoas no teu chamado, elas sobrevivem com o seu sacrifício, com a sua dedicação, com você abrindo mão, dando o teu sangue por elas. Lá na tua empresa, lá na tua casa, lá onde, até mesmo no teu trabalho, você dá a vida lá no teu trabalho, você tem um chamado, você tem um propósito. Deus, Ele quer cumprir em tua vida o propósito dele. Então esteja pronto. Esteja pronto. Coloque aí, eu tenho um chamado para transbordar. Meu chamado é fazer a diferença, a Leidiane Ribeiro. Meu chamado é fazer a diferença na vida das 220 representantes. Isso aí, já tem 220 pessoas junto com ela. Tá certo? Vá em frente. Continue. Cada um sabe o seu chamado. E se você está dando força ou crédito ao chamado de alguém, você não tem um chamado. Você está vivendo o chamado de outra pessoa. Quantas pessoas, infelizmente, se dedica 20, 30 anos de sua vida ao chamado de alguém e está decepcionado porque não conquistou nada e viu outra pessoa conquistar e está frustrado, indignado, triste. Tem dia que vai para o trabalho pesado. Mais um dia. Tem dia que não quer nem sair da cama. Para de se encaixar na vida dos outros. Para de se espelhar na vida dos outros. Para cada um, Deus tem um chamado. Para cada um, Deus escolheu. E Deus escolheu você para fazer a diferença. Deus escolheu você para transbordar, para dar. Você é uma fonte. E essa fonte tem que transbordar. Se o seu chamado é o de Deus, então Deus dá para você transbordar. Para você dar para outras pessoas. Você tem pedido para Deus um emprego ou você tem dado emprego? Você tem pedido para Deus saúde ou você tem dado saúde? Você tem pedido para Deus paz ou você está dando a paz? Quem está com você está em paz, está bem. Você está lutando para Deus honrar você na vida sentimental e te fazer feliz, ou você já é feliz e quer fazer alguém feliz também? É um chamado. Lute com todas as tuas forças pelo teu chamado. Não se encaixe no chamado de alguém. E para você atentar o chamado, atenta esse chamado. Estava ali agora, o pastor Bruno está aqui com a gente, fazendo a oração. Meu Deus, abre a porta do emprego. Tem pessoas desempregadas, fazendo um clamor hoje na reunião. Meu Deus, abre a porta, quero que o povo esteja trabalho, está desempregado, abre a porta do emprego. E Deus pega uma pessoa
e chama ela. Assim como o pastor Bruno clamou aqui, meu Deus, está aqui a Joana, está aqui a Maria desempregada. Abre as portas do emprego para ela. E Deus chama uma pessoa. Fulano, dá emprego para Joana, para atender o pedido de um servo dele. Será que você está atentando a esse chamado? Será que você tem dito para Deus, eis-me aqui? Eis-me aqui, Senhor, pode contar comigo. Ou você tem sido o motivo das nossas orações? Pensa nisso. Deus chamou você e quer usar você para fazer a diferença. Faça a diferença. 2022 está começando. São 12 meses, agora menos. Você já tem 10 dias. Você tem aí um ano pela frente para você cumprir o teu chamado e fazer a diferença na vida de alguém. Comece hoje. Comece hoje. Para de reclamar, de murmurar. Todo dia é um dia para fazer a diferença. Para de ficar esperando cair as coisas do céu. Ah, mas está difícil. Para de dar desculpa. Para de reclamar, para de dar desculpa. Para de ser preguiçoso mental, espiritual e físico. E cumpra o teu chamado. Deus chamou você para fazer a diferença, não para ficar parado. Deus chamou você para crescer, multiplicar, para reinar junto com Ele, para servi-lo. E Ele quer usar você no chamado dEle. Ouça o chamado dEle. Tá bom? Hoje, essa é a nossa dica de hoje. Ouça o chamado de Deus. Deus tem um chamado para você. Se você não vive o chamado de Deus, você está ouvindo e vivendo o meu chamado. Você está ouvindo e vivendo o chamado de João, de Maria, de qualquer um, de menos o de Deus. E se você quer viver o chamado de Deus, acompanhe todos os dias o manual de sobrevivência com a oração Meu Dia e logo após o manual de sobrevivência. 11h30 já estaremos ao vivo transmitindo música e conecta com a gente, que eu tenho certeza que uma dica dessa, você praticando, você tem que praticar. Você vai crescer e vai viver o ano do extraordinário. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Está aqui o pastor Bruno hoje, está aqui o pessoal. Deixa eu mostrar aqui a galera aqui que veio aqui hoje. Olha os meninos que estão aqui já se preparando para fazer a obra. Ó. Estrutura de pastores aí, né? Que eles falam oi. Estrutura de pastores, obreiros, empresários, homens de Deus aí para fazer a diferença. Não é verdade? Cumpra o teu chamado, meu. Se você está cumprindo o teu chamado, já era. Tá bom? Deus abençoe a todos. Pastor Bruno, quer dar um oi para a galera? Vamos cumprir o nosso chamado. Deixa eu fazer aqui para o pastor Bruno ver. Que Deus abençoe vocês. Boa tarde. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Amanhã, 11h30, manual de sobrevivência com a oração do meio-dia. Se você gostou, dá um like, curte aí, manda alguém. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal e dá um joinha também para que os vídeos cheguem até mais pessoas. Dá um joinha, faz aí uma compartilhação com todos os seus contatos, manda aí para todos os grupos que você tem, essa oração, esse manual, que eu tenho certeza que vai ajudar alguém. Deus abençoe a todos. Deixa eu ler aqui só algumas mensagens aqui que eu passei, rapidinho. Vamos lá. Edivando, Largo do Tanque acompanhando. Bom dia, seu Edivando, Deus abençoe, tá? José Luiz, bom dia, que Deus abençoe esse canal. Seu Bia, sou Bia. Yara Lagoinha, Adriel Feira de Santana, tá mandando o nome aqui também, Alagoinha Santo Antônio, Alagoinha Antônio Elias. Lidiane, eu já li. Meu chamado é para transbordar, para ajudar alguém, fazer a diferença para a glória de Deus. Eu creio, Silvânia, é isso mesmo. Tá ligado? 2022, vamos transbordar. Estamos nessa fé. Estamos fazendo a diferença na vida de 5 colaboradores, direto e outros indireto, em busca de transformar vidas
vai arrebentar. Tá ligado, Zaqueu? Pegou o espírito. Meu chamado é para ganhar almas. Opa, segura aí, pastor. Deixa eu aumentar. ISD, não tem o nome, tem que escrever o nome, só tá ISD. Meu chamado é para ganhar muitas almas para o reino de Deus e cuidar de cada uma delas com amor. Amém. Agradecer aí, o Marlon tá falando, ó, transmissão top. Hoje, valeu, hein? A internet hoje ficou boa, né? Nosso pessoal da MyConnect, né? É isso mesmo? Mandou bem hoje. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Até a próxima.